Essa é uma história inspirada em um relato real. Os nomes dos verdadeiros envolvidos foram alterados para preservá-los. Se você quer contar sua história de separação ou divórcio, entre em contato pelos canais disponíveis na descrição do vídeo ou na bio. Laura. Namorei um narcisista. Meu nome é Laura. Tenho 34 anos. E contar a minha história não é fácil. Sempre que penso na minha vida, parece que carrego um peso que não começou agora, mas lá atrás, ainda na infância. Eu cresci em Belo Horizonte, em um lar simples, marcado por muitas ausências e conflitos. Meus pais se separaram quando eu ainda era criança, e isso deixou marcas profundas em mim. A separação deles não foi pacífica, foi daquelas cheias de brigas, acusações e silêncios pesados. Eu lembro das portas batendo, das lágrimas da minha mãe e da sensação de que eu não tinha um lugar de segurança. Depois da separação, eu fiquei morando com minha mãe, mas ela nunca foi uma pessoa fácil. Ela sempre teve um jeito duro, autoritário, e muitas vezes parecia mais preocupada com a própria imagem do que comigo. Hoje, com mais maturidade, eu consigo enxergar que minha mãe também tinha traços de narcisismo. Ela queria controlar tudo. O que eu vestia, como eu falava, com quem eu andava. E se eu não correspondia às expectativas dela, vinha a crítica, a comparação com outras meninas da família, a sensação de que eu nunca era boa o suficiente. Cresci achando que precisava sempre fazer mais para merecer amor. Na adolescência, isso só se intensificou. Enquanto minhas amigas sonhavam com festas, namoros e liberdade, eu vivia tentando agradar minha mãe, tentando não provocar suas explosões de raiva. Houve momentos em que eu me sentia invisível e outros em que me sentia sufocada. Não havia equilíbrio. Meu pai, por outro lado, estava distante. Ele reconstruía a vida dele em outro bairro de Belo Horizonte, e embora eu tivesse contato, nunca foi a mesma coisa. Era como se eu tivesse perdido a referência de família, de lar, de segurança. Com o tempo, essa falta de apoio e de afeto foi me moldando. Eu cresci com baixa autoestima, acreditando que não merecia coisas boas. Não tive muitas oportunidades de estudo, não consegui terminar todos os cursos que comecei, e fui aprendendo a me contentar com pouco. Sempre fui uma mulher simples, sem grandes instruções, sem títulos para me orgulhar. Eu trabalhava em pequenos serviços, ajudava aqui e ali, e a vida seguia. Mas dentro de mim havia uma sede enorme de ser amada, de ser aceita, de ser valorizada. Essa carência foi me acompanhando ao longo dos anos. Eu observava outras mulheres que pareciam ter relacionamentos estáveis, que eram respeitadas pelos parceiros, e eu me perguntava se um dia viveria isso. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha um vazio enorme. Um vazio que nasceu da minha infância turbulenta, da rejeição, da ausência de amor genuíno. E quando uma mulher carrega esse vazio, ela corre o risco de acreditar em qualquer pessoa que demonstre atenção, em qualquer palavra que pareça carinho. Hoje eu sei que a minha história começou a ser escrita muito antes de conhecer Otávio. O que aconteceu entre nós não foi um acaso. Eu já carregava feridas que me tornaram mais vulnerável, mais frágil diante de alguém que sabia manipular emoções. Por isso, para entender o que eu vivi, é preciso primeiro entender quem eu era. Uma mulher simples, marcada por uma infância difícil, acostumada a aceitar pouco e ansiosa por sentir que finalmente pertencia a alguém. Foi em um dia comum que a minha vida começou a tomar um rumo inesperado. Eu estava em casa, depois de mais um dia cansativo, mexendo no celular como sempre fazia antes de dormir. Rolava o feed do Instagram sem grandes expectativas, quando apareceu uma solicitação de amizade que me chamou a atenção. O nome era Otávio. A foto de perfil mostrava um homem elegante, com um sorriso seguro e roupas bem alinhadas. Ele parecia estar em lugares sofisticados, restaurantes finos, viagens, festas. Era o tipo de vida que eu não conhecia de perto, mas que sempre tinha curiosidade de observar. Quando vi que ele tinha amigos em comum com algumas pessoas da minha cidade, resolvi aceitar. Não pensei que dali pudesse nascer algo, mas aceitei. Pouco tempo depois,
chegou a primeira mensagem. Foi educada, carismática, cheia de atenção. Ele elogiou uma foto minha simples, dessas tiradas sem pretensão, e disse que achava bonito o meu jeito natural. Aquilo me desarmou. Eu não estava acostumada a ouvir palavras assim, ainda mais vindas de alguém que, à primeira vista, parecia tão acima da minha realidade. Ele continuou puxando conversa, falando sobre música, sobre lugares em Belo Horizonte que ele gostava de frequentar. E eu me vi entrando na conversa sem perceber as horas passarem. Os dias foram passando e nossas conversas se tornaram rotina. Ele mandava bom dia, perguntava como tinha sido o meu dia de trabalho, demonstrava um interesse constante que me fazia sentir especial. Aos poucos, fui me abrindo, contando sobre minha vida, minha família, minha rotina simples. Ele parecia ouvir com paciência, sempre respondendo com frases que me faziam acreditar que eu finalmente tinha encontrado alguém que me valorizava de verdade. Depois de algumas semanas de conversas, veio o convite para nos encontrarmos pessoalmente. Ele sugeriu que fosse em um shopping na zona sul de Belo Horizonte, um lugar que eu já conhecia, mas raramente frequentava, porque achava tudo caro demais. Só o convite já me deixou nervosa. Eu não tinha roupas sofisticadas, não tinha bolsas ou sapatos de marca. Passei horas tentando escolher o que vestir. Queria estar bonita, mas ao mesmo tempo tinha medo de parecer deslocada ao lado dele. No dia marcado, lembro do coração acelerado enquanto me aproximava do shopping. O lugar estava cheio, com gente indo e vindo, mas para mim tudo parecia em câmera lenta. E então eu o vi. Otávio estava de pé, perto da entrada, com uma postura confiante. Usava uma camisa social clara, relógio chamativo no pulso, aquele tipo de presença que fazia todos ao redor olharem. Quando nossos olhos se encontraram, ele abriu um sorriso e veio ao meu encontro como se já fôssemos íntimos. O encontro foi diferente de tudo que eu já tinha vivido. Ele me levou para um restaurante dentro do shopping, daqueles onde eu mal sabia como olhar o cardápio sem ficar perdida com tantos nomes sofisticados. Eu estava nervosa, mas ele parecia perceber e fazia questão de me deixar à vontade. Contava histórias engraçadas, falava da vida dele, do trabalho, das viagens. Ao mesmo tempo, fazia perguntas sobre mim, me olhava nos olhos de um jeito que parecia dizer: "Eu realmente quero saber sobre você." Quando a noite terminou, eu estava encantada. Me senti vista, desejada, como se de repente eu tivesse valor. Ele se despediu de forma calorosa e deixou claro que queria me ver de novo. Voltei para casa com a sensação de que aquele encontro tinha sido o início de algo grande, algo que poderia mudar a minha vida. Naquele momento eu não sabia. Mas aquele shopping, aquele jantar, aquele sorriso que me parecia tão sincero, eram apenas a porta de entrada para uma jornada que iria me levar ao céu e ao inferno, em questão de meses. Depois daquele primeiro encontro no shopping, minha vida começou a ganhar um brilho que eu nunca tinha experimentado antes. Otávio parecia determinado a me conquistar de todas as formas. Ele sempre tinha planos. Jantares em restaurantes renomados na zona sul de Belo Horizonte. Cafés charmosos em lugares que eu só tinha visto pela internet. Passeios noturnos por bairros sofisticados como Lourdes e Savassi. Para mim, tudo aquilo era novidade. Eu nunca tinha pisado em tantos lugares de luxo. Eu cresci em bairros simples, acostumada com padarias de esquina e lanchonetes populares. De repente, eu estava diante de cardápios que custavam o salário de uma semana. E mesmo constrangida, Otávio fazia questão de me dizer que eu não precisava me preocupar com nada, porque ele cuidaria de tudo. Lembro-me de uma noite em especial, em que ele me levou a um restaurante com vista panorâmica para a cidade. Belo Horizonte, iluminada lá embaixo, parecia um cenário de filme. Eu não sabia se admirava a vista ou a forma como ele me olhava. Otávio tinha um jeito sedutor, seguro de si, e cada detalhe daquelas noites parecia cuidadosamente planejado para me impressionar. E impressionava. Mas não era só isso. Nos primeiros meses, ele se mostrava atencioso. Mandava mensagens durante o dia, aparecia de surpresa com flores, fazia declarações que me faziam acreditar que eu finalmente tinha encontrado o amor que tanto sonhei. Eu me sentia especial, escolhida.
Pela primeira vez na vida, não era a menina esquecida. Não era a mulher simples que nunca era suficiente. Eu era a mulher que estava ao lado de um homem admirado, respeitado e aparentemente bem-sucedido. Com o tempo, nossa relação começou a se misturar com a minha família. Uma prima muito próxima teve uma filha e, em um gesto que me deixou emocionada, me convidou para ser madrinha. Eu aceitei feliz e, para minha surpresa, a prima também quis que Otávio fosse o padrinho. Isso me encheu de orgulho, porque era como se ele já fizesse parte da minha vida de uma maneira definitiva. O batizado foi uma cerimônia bonita, cercada de emoção. Ver Otávio ao meu lado naquele altar, segurando a pequena nos braços, me fez acreditar que nosso futuro estava sendo escrito ali. Eu imaginava nossa vida juntos, quem sabe casando, construindo uma família, vivendo algo estável e seguro. Eu estava apaixonada, completamente envolvida. Mas nem todos compartilhavam da mesma visão. Essa mesma prima, que era como uma irmã para mim, começou a notar detalhes que eu insistia em ignorar. Pequenas coisas, como a forma como Otávio falava comigo em certos momentos, as interrupções quando eu tentava contar algo, ou até olhares que não eram de carinho, mas de superioridade. Ela chegou a me alertar, a dizer que percebia nele um jeito controlador, mas eu estava cega de paixão. Na minha cabeça, eu justificava tudo. Dizia a mim mesma que ele era apenas um homem exigente, acostumado a um padrão de vida diferente, e que eu precisava me adaptar. Pensava que talvez a minha prima estivesse com ciúmes da minha felicidade, ou preocupada sem motivo. Eu não queria acreditar que havia algo errado. Aquela fase inicial parecia perfeita demais para que eu enxergasse os sinais. Cada passeio, cada jantar, cada mensagem de amor era como um anestésico para qualquer dúvida. Eu me deixava embalar pelo encanto de ter finalmente alguém que me fazia sentir valorizada, mesmo que, lá no fundo, uma pequena voz tentasse me alertar. Essa foi a fase em que eu mais sorri, em que mais sonhei, e também em que comecei a perder o senso de realidade. Porque, enquanto eu acreditava estar vivendo um conto de fadas, na verdade eu estava entrando em uma armadilha cuidadosamente construída. Com o passar dos meses, o relacionamento com Otávio parecia cada vez mais sólido. Eu me sentia como se tivesse sido transportada para uma vida diferente, uma vida que eu nunca imaginei viver. Só que pouco a pouco, alguns detalhes começaram a mudar. E no início, eram coisas tão pequenas que eu mesma não dava importância. Otávio começou a reparar nas minhas roupas. Ele dizia, em tom aparentemente carinhoso, que eu poderia me vestir de uma forma mais elegante. Comentava que determinadas peças não combinavam com os lugares que frequentávamos. Eu, que sempre fui simples, me sentia envergonhada. Logo, comecei a me preocupar com cada roupa que usava, querendo agradá-lo. E quando eu conseguia acertar o estilo que ele gostava, ele me elogiava tanto que eu me sentia recompensada, como se tivesse passado em um teste. Depois vieram as comparações. Ele falava de outras mulheres com naturalidade, elogiava amigas, conhecidas, atrizes. No início parecia inocente, mas eu percebia que as comparações sempre vinham com uma mensagem indireta. Eu deveria ser mais parecida com elas. Isso foi corroendo minha autoestima, ainda que eu tentasse disfarçar. Eu, que já carregava uma insegurança antiga, comecei a acreditar que nunca estaria à altura do homem que tinha ao meu lado. As críticas também se estendiam para a minha forma de falar, para o meu jeito mais simples. Ele corrigia palavras, ria de certas expressões, me lembrava constantemente de que eu precisava me aperfeiçoar. Ao mesmo tempo em que criticava, me dizia que só fazia isso porque queria o melhor para mim, porque queria me ajudar a crescer. E eu acreditava. Achava que era cuidado, quando na verdade era controle. Com o tempo, o comportamento dele ficou mais invasivo. Queria saber com quem eu falava, onde eu estava, por que eu demorava a responder mensagens. Quando eu saía com minha prima ou com amigas, surgiam perguntas que soavam como preocupação, mas carregavam desconfiança. Aos poucos, fui deixando de sair, evitando conflitos, me isolando sem perceber. Nesse período,
recebi mensagens inesperadas. Eram de Tamires, a ex-esposa de Otávio. Eu não a conhecia, mas sabia que ele havia sido casado. As mensagens dela eram diretas. Me alertava sobre o comportamento dele, dizia que ele tinha um padrão de manipulação que no começo parecia perfeito, mas que depois se transformava em pesadelo. Eu fiquei abalada, mas não quis acreditar. Mostrei as mensagens para ele, esperando uma explicação. Otávio reagiu com indignação. Disse que Tamires era uma mulher amargurada, ressentida, que não aceitava o fim do casamento. Disse que ela estava tentando destruir a felicidade dele, que eu não deveria dar ouvidos. Ele se fez de vítima, e eu, envolvida pela paixão, fiquei do lado dele. Apaguei as mensagens e prometi a mim mesma que não deixaria uma estranha atrapalhar o que estávamos construindo. Hoje eu sei que deveria ter ouvido Tamires. Ela não falava por inveja, mas por experiência. Mas na época, eu estava tão cega que transformei um alerta em motivo de aproximação. Passei a defender Otávio com ainda mais intensidade, como se aquilo provasse a força do nosso relacionamento. Os sinais estavam ali. O controle, as comparações, as críticas, os alertas externos. Mas eu ainda acreditava que tudo era amor, que todo relacionamento tinha altos e baixos, e que o ciúme e as exigências eram apenas provas de cuidado. Eu não percebia que, pouco a pouco, estava perdendo a minha essência e a minha liberdade. Depois dos primeiros sinais de controle, as coisas começaram a mudar de forma mais clara, ainda que, naquele momento, eu não conseguisse enxergar o tamanho do problema. Otávio tinha uma habilidade impressionante de inverter situações, de transformar qualquer crítica em uma aparente demonstração de amor. E foi assim que, pouco a pouco, ele começou a me isolar do mundo. Minhas saídas com amigas foram diminuindo. No início, era apenas uma reclamação aqui e ali. Ele dizia que eu gastava tempo demais com pessoas que não acrescentavam nada na minha vida. Depois, as reclamações viraram cobranças. Ele perguntava por que eu preferia estar com elas em vez de estar com ele. E quando eu tentava argumentar, ele se fazia de vítima. Dizia que se sentia desprezado. Eu, querendo evitar brigas e acreditando que era meu dever cuidar do relacionamento, comecei a ceder. O mesmo aconteceu com minha família. As visitas à casa da minha prima, que sempre foi meu porto seguro, tornaram-se motivo de discussões. Ele dizia que ela não gostava dele, que falava mal pelas costas, e que eu deveria escolher entre estar com ela ou manter a paz no nosso namoro. No fundo, ele tinha razão sobre uma coisa. Minha prima realmente não gostava dele, porque já percebia sua toxicidade. Mas em vez de confiar em quem sempre esteve ao meu lado, eu escolhia acreditar nas palavras dele. Com o tempo, fui me afastando. Esse isolamento foi me deixando cada vez mais vulnerável. Eu já não tinha tantas pessoas para conversar. Não tinha com quem dividir minhas dúvidas. E assim, a voz de Otávio se tornou a única que eu ouvia. Ele passou a ocupar todo o espaço da minha vida. Mas não era só isso. O abuso psicológico se intensificou de formas sutis. Em público, ele mantinha a imagem de homem charmoso, educado, seguro. Todos o admiravam. Mas, em particular, as críticas vinham com mais força. Ele ridicularizava minhas opiniões, fazia piadas sobre a minha falta de instrução, dizia que eu deveria agradecer por ter alguém como ele ao meu lado. Lembro-me de um jantar em um restaurante sofisticado, em Lourdes, onde estávamos com alguns amigos dele. Eu não estava acostumada com aquele ambiente e fiquei perdida diante do cardápio. Perguntei baixinho a ele o que significava um dos pratos. E ele, em vez de me responder com paciência, riu e comentou alto que eu não entendia nada de boa gastronomia. Todos riram junto, e eu fiquei envergonhada, querendo desaparecer. Depois, quando reclamei, ele disse que eu não tinha senso de humor, que eu mesma estava exagerando. Esse tipo de situação se repetiu várias vezes. Ele me diminuía, me colocava em posição de inferioridade, e quando eu reclamava, me fazia acreditar que o problema estava em mim. Eu comecei a duvidar das minhas próprias percepções. Será que eu era mesmo ignorante?
Será que eu não estava mesmo preparada para estar ao lado de um homem como ele? Essa confusão foi corroendo a minha autoestima, me deixando cada vez mais frágil. Outro aspecto do abuso era o ciclo constante de críticas seguidas de recompensas. Depois de me humilhar, ele vinha com flores, presentes ou jantares românticos. Pedia desculpas, dizia que me amava, que só queria me ajudar a crescer. E eu, faminta por carinho, aceitava. Era como se cada agressão fosse apagada por um gesto de afeto. O problema é que o ciclo nunca acabava. A crítica voltava, a humilhação voltava, e eu ficava cada vez mais presa naquela montanha-russa emocional. Nesse ponto do relacionamento, eu já não era a mesma Laura que tinha entrado nele. Eu já estava mais calada, mais insegura, mais isolada. O mundo que antes me cercava foi sendo substituído por um único eixo: Otávio. Ele era o meu universo, ao mesmo tempo em que era também a minha prisão. O que começou com críticas e humilhações discretas logo evoluiu para algo que eu jamais pensei viver. Eu sempre achei que violência física era algo distante, que só acontecia em lares destruídos, em famílias completamente desestruturadas. Nunca imaginei que um homem como Otávio, de classe média alta, bem vestido, respeitado por amigos e colegas, pudesse cruzar essa linha. Mas ele cruzou. A primeira vez foi em uma discussão aparentemente banal. Estávamos no apartamento dele, e eu havia demorado para responder a uma mensagem porque estava ajudando minha mãe em casa. Quando cheguei, ele já estava irritado, perguntando por que eu não havia dado atenção. A conversa foi esquentando, e quando tentei me defender, ele me empurrou contra a parede. Foi rápido, quase como um reflexo, mas a força dele me assustou. Na mesma hora, ele se aproximou pedindo desculpas. Disse que tinha perdido o controle, que era o estresse do trabalho, que ele nunca mais faria aquilo. Chorou, me abraçou, prometeu que seria diferente. Eu estava em choque, mas de alguma forma acabei acreditando. Pensei que tinha sido um deslize, que todo mundo podia errar. E mais uma vez, perdoei. Só que não foi um deslize. Pouco tempo depois, novos episódios começaram a acontecer. Durante discussões, ele me segurava com força pelos braços, me puxava de forma agressiva. Às vezes apertava tanto que ficavam marcas. Houve uma noite em que, em um surto de ciúmes, ele me deu um tapa. O barulho ainda ecoa na minha memória. Eu chorei, me senti humilhada, mas ele novamente se ajoelhou diante de mim. Disse que me amava e que nunca mais faria aquilo. Esse ciclo se repetia. Violência, seguida de arrependimento. E cada vez que ele pedia desculpas, vinha acompanhado de gestos grandiosos. Flores, presentes caros, jantares ainda mais sofisticados. Ele fazia questão de me lembrar que, apesar dos erros, ninguém jamais cuidaria de mim como ele. E, enfraquecida, isolada, eu aceitava. Eu acreditava que poderia mudá-lo, que meu amor poderia transformá-lo em alguém melhor. Enquanto isso, os alertas continuavam. Tamires, a ex-esposa, me mandou novas mensagens, mais diretas. Ela disse que havia passado pelos mesmos episódios, que também começou com empurrões e tapas e terminou em agressões graves. Ela implorava para que eu abrisse os olhos. Mas eu, em minha cegueira emocional, ainda escolhia acreditar em Otávio. Eu dizia a mim mesma que Tamires estava exagerando, que comigo seria diferente, que eu era forte o suficiente para aguentar e mudar aquele homem. O pior é que, diante dos outros, ele mantinha a imagem perfeita. Era educado, galanteador, atencioso em público. Ninguém imaginava o que acontecia entre quatro paredes. Quando eu tentava falar com minha prima, ainda que de forma indireta, ela percebia e insistia que havia algo errado. Mas eu não conseguia admitir. Eu estava com vergonha, me sentia culpada, como se a violência fosse consequência da minha falha em agradá-lo. As marcas no corpo eram pequenas, mas as marcas na alma já eram enormes. Eu já não sorria como antes, já não tinha a mesma energia. Me sentia aprisionada em um relacionamento que me destruía, mas do qual eu não sabia como sair.
O medo e a esperança andavam lado a lado. Medo de sofrer mais agressões e esperança de que, de alguma forma, ele mudasse e voltasse a ser aquele homem encantador do início. Essa foi a fase em que o pesadelo começou a se tornar irreversível. O que antes eram apenas sinais, agora era a realidade. A violência física tinha entrado na minha vida e eu não tinha forças para admitir que estava presa em um ciclo que só iria piorar. Com o tempo, as agressões deixaram de ser exceções e começaram a fazer parte da rotina. O ciclo de violência se repetia com cada vez mais intensidade. Momentos de raiva e explosão, seguidos de pedidos de perdão e promessas de mudança. Eu vivia em constante estado de alerta. Nunca sabia como ele reagiria, e qualquer palavra mal colocada poderia se transformar em motivo para uma nova tempestade. As marcas no meu corpo começaram a ser mais difíceis de esconder. Roupas de manga longa no calor de Belo Horizonte, óculos escuros para camuflar olhos inchados, desculpas inventadas para familiares e conhecidos. O peso da mentira me consumia, mas a vergonha de admitir que eu estava sendo agredida era ainda maior. Eu me sentia presa, como se estivesse vivendo em uma gaiola dourada, sufocada pelo medo e pela dependência emocional. A fase mais difícil foi quando o isolamento atingiu seu ponto máximo. Eu já quase não tinha contato com minha prima, que sempre tentou me alertar, e havia cortado praticamente todas as amizades. Minha vida era resumida a Otávio. Ele controlava meus passos, minhas conversas, meus horários. Eu vivia sob a vigilância constante, como se não tivesse mais direito de existir fora daquilo. Houve uma noite em que a situação chegou ao extremo. Estávamos em uma festa com amigos dele, em um dos bairros nobres da cidade. Eu, tentando me encaixar naquele ambiente sofisticado, acabei cometendo um deslize ao falar algo que ele considerou inadequado. Ele não disse nada na hora, manteve a postura de sempre diante dos outros. Mas, quando chegamos em casa, a raiva explodiu. Ele me agrediu com violência, de forma que eu nunca tinha experimentado antes. A dor física foi enorme, mas a dor emocional foi ainda maior. Ali, percebi que se eu continuasse, poderia perder muito mais do que minha dignidade. Poderia perder a minha vida. Foi nesse ponto que a máscara caiu completamente. Eu não conseguia mais acreditar nas desculpas, nas flores, nos presentes. Nada compensava a violência que eu estava vivendo. Meu corpo e minha alma gritavam por socorro. Eu sabia que, se não tomasse uma decisão, estaria condenada a viver naquele ciclo para sempre. A coragem para romper não veio de uma vez, mas de pequenas fagulhas. Uma delas foi justamente Tamires, a ex-esposa. Ela me procurou novamente, com firmeza, sem rodeios. Disse que reconhecia no meu olhar o mesmo olhar que um dia ela teve, o olhar de uma mulher destruída por dentro, mas que ainda poderia renascer. Suas palavras ecoaram dentro de mim, mexeram em algo que ainda restava da Laura que eu fui um dia. Outra fagulha foi minha prima. Apesar do afastamento, ela nunca desistiu de me procurar. Um dia, ao perceber minhas marcas, me abraçou e disse que eu não estava sozinha, que minha vida valia muito mais do que aquele relacionamento. Foi como se, naquele abraço, eu tivesse encontrado a força que faltava. A ruptura não foi simples. Eu precisei enfrentar o medo, a chantagem emocional, as promessas de mudança. Ele tentou me convencer de todas as formas a ficar. Apelou para lágrimas, para o discurso de que não sabia viver sem mim. Mas, dentro de mim, algo já tinha mudado. Eu sabia que não podia mais voltar atrás. Deixar Otávio foi como sair de um labirinto escuro e sufocante. O medo me acompanhava, mas também havia uma centelha de liberdade. Foi doloroso, foi assustador, mas foi também a decisão mais importante da minha vida. Essa foi a fase em que toquei o fundo do poço, mas também em que comecei a escalar novamente. A ruptura não apagou as cicatrizes, mas abriu a porta para que eu pudesse finalmente recomeçar. Quando finalmente consegui me afastar de Otávio, senti que estava saindo de uma tempestade devastadora. Mas do lado de fora, eu ainda estava frágil, com o corpo e a alma marcados.
Foi um processo doloroso perceber o quanto eu havia me perdido dentro daquele relacionamento. Era como se eu precisasse reaprender a ser eu mesma. No início, a solidão pesou. Depois de tanto tempo vivendo sob a sombra dele, eu me vi diante de um vazio enorme. Não sabia mais quem eu era, o que gostava, o que queria da vida. Mas ao mesmo tempo, havia um sopro de liberdade. Era como se, a cada dia, eu conseguisse respirar um pouco mais fundo. O apoio da minha prima foi essencial. Ela esteve ao meu lado em cada passo, me incentivando a buscar ajuda, me lembrando de que eu não estava sozinha. Também procurei apoio em grupos de mulheres que haviam passado por relacionamentos abusivos. Ouvir outras histórias foi doloroso, mas também me deu forças. Eu percebi que não era a única, que muitas mulheres carregavam cicatrizes parecidas. E juntas, encontrávamos coragem para seguir em frente. Tamires, a ex-esposa de Otávio, também foi uma figura importante nesse processo. Apesar das nossas diferenças, ela me estendeu a mão. Nossas conversas, carregadas de dor, se transformaram em laços de solidariedade. Ela me mostrou que era possível reconstruir a vida, que a dor não precisava ser o capítulo final. Foi nesse momento de reconstrução que nasceu em mim o desejo de recomeçar de verdade. Eu sempre gostei do universo da beleza. Desde nova ajudava amigas com cabelos e maquiagem em festas simples de bairro. Decidi transformar essa paixão em um projeto de vida. Com o apoio da minha prima e, mais tarde, com pequenas economias que consegui juntar, comecei a investir em cursos e treinamentos. A cada aula, a cada nova técnica que aprendia, eu sentia que estava recuperando algo que Otávio tentou destruir. Minha autoestima e minha capacidade de acreditar em mim mesma. Foi um processo lento, mas cheio de significado. A dor que antes me paralisava começou a se transformar em combustível. O grande passo veio quando consegui abrir meu próprio salão de beleza em Belo Horizonte. Não era um espaço luxuoso, mas era meu. Um lugar iluminado, acolhedor, onde cada detalhe tinha o propósito de transmitir renovação. Coloquei o nome de Recomeços no salão, porque era exatamente isso que ele representava para mim. Com o tempo, o salão cresceu e muitas mulheres passaram a frequentá-lo. Mas não era apenas um espaço de estética. Tornou-se também um lugar de conversas, de troca de experiências, de apoio entre mulheres. Muitas clientes, ao saberem da minha história, se sentiram à vontade para contar as delas. E eu percebi que meu recomeço podia inspirar outras a buscarem o delas. Hoje, quando olho para trás, vejo que as cicatrizes ainda existem, mas não me definem mais. Elas são marcas de sobrevivência, provas de que eu enfrentei a escuridão e consegui renascer. O relacionamento com Otávio foi um capítulo doloroso da minha vida, mas não foi o fim. Pelo contrário, foi o ponto de virada que me fez encontrar minha verdadeira força. Eu, Laura, a mulher simples que cresceu em meio a dificuldades, filha de pais separados, marcada por uma mãe narcisista e por tantas dores, consegui me levantar. Consegui transformar lágrimas em coragem e medo em motivação. Hoje sou uma empreendedora, dona do meu próprio caminho, dona da minha liberdade. E, se existe algo que aprendi em toda essa trajetória, é que finais podem ser dolorosos, mas também abrem espaço para novos começos. Eu sou a prova viva de que é possível se reconstruir, mesmo depois de viver o pior.